Hello, everybody! Welcome to our live! Vamos lá? Sejam muito bem-vindos! Aula de inglês intensivão. Hoje é nosso 20º dia nessa nossa jornada, né, de 45 dias de intensivo de inglês. Vamos lá? Deixa eu também entrar aqui para eu conseguir acompanhar. Hoje nós vamos pegar uma outra preposição em inglês importante, hein? Quem lembra? Quem estava lá no grupo ou quem lembra de ontem, né, que eu comentei com vocês, qual preposição nós vamos falar sobre hoje? Comenta aqui embaixo. Wagner, hello! Hoje foi difícil, mas estamos firmes e fortes. Isso daí, Lucas! Good evening, R. Ednei, hello! Qual preposição nós vamos estudar hoje, pessoal? Ontem nós pegamos a preposição to. Qual vai ser a preposição hoje? Claudinete, hello, Zete, good evening. For, exatamente, a Ednei já comentou aqui embaixo. Então deixa eu já colocar, o Lucas também colocou, né? Já colocar então aqui no quadro para vocês. Preposition for, ok? Então hoje nós vamos pegar as regrinhas do for. Se você tem dificuldade em utilizar essa preposição em inglês, fica para a live de hoje, hein? Show! Vou aumentar aqui um pouquinho essa perninha ali do F. Deixa eu ver. Good evening. Opa, sai aqui, ó. A atividade de ontem tinha isso daí, exatamente. Tinha, porque infelizmente não tem só atividade de to, só atividade de for. Tem dos dois, porque essas preposições que os alunos sempre confundem, né? Elas são parecidas, enfim. Então, por isso, também tinha lá na atividade de ontem. Hoje nós vamos pegar as regrinhas, ok? Inclusive, hoje a atividade vai ser, de novo, sobre as preposições to e for, tá? Então, vocês vão ter a atividade de ontem para repetir, se vocês erraram muito por conta do for, mais a atividade de hoje, só que lembrando que temos que bater nossa meta, hein? Então, quero todo mundo dando bastante tap-tap na telinha. Nós temos que bater 200k de curtidas para batermos nossa meta e liberar os materiais, né? O quiz de fixação e o material com as frases da aula de hoje, ok? Hi, Sabrina! Welcome! I'm good, how are you? No worries, pra que apelido? Vamos lá, então? Tô vendo o pessoal comentar hi. Continuem comentando hi aí nos comentários pra eu ver os rostinhos de vocês. Nossa, hoje tá... Esse meu cabelinho aqui tá chato, hein? Tá bom, enfim. Vamos começar, então? Ó, só lembrando... anúncios rapidão aqui no início da live. Primeiramente, grupo do Zap. Pra quem quiser entrar, é uma comunidade gratuita. Vocês vão lá no link da bio, aqui no TikTok mesmo, só que vocês vão abrir no navegador externo de vocês para vocês conseguirem entrar. Ó, esse aqui é o link da bio, é por lá que eu vou mandar os materiais depois da nossa aula e também os avisos das lives, tá? Então, pra não dar erro, que sempre dá erro aqui no TikTok, você vai clicar nesses 3 pontinhos no canto superior direito, abrir no navegador, porque no seu navegador não vai dar erro. E aí sim você clica Grupo Zap Teacher Camila. Olha só. Você vai ser adicionado, então, aqui no grupo, tá? Ó, tá vendo? Ontem eu mandei aqui no grupo tanto o material, PDF com as frases, quanto o quiz, atividade. Então, se você quer ter acesso a esses materiais gratuitos, você tem que entrar pelo grupo do Zap. Se não der certo aqui no TikTok, você vai nessa rede social... na rede social vizinha, pesquisa, @Teacher Camila Otaviano e você vai clicar no link da bio dessa rede social, tá? É grátis, tá, pessoal? Essa comunidade do Zap é grátis. É por lá que eu mando os materiais pra vocês. Os materiais da aula, tá? Então, você vai lá no link da bio, mesma coisa, tá? Grupo Zap Teacher Camila e aí esse aqui ele redireciona você direto. Aí não é pra dar erro, tá? Vamos lá, então? Deixa eu abrir aqui. Vamos pegar as regras, primeiramente, da preposição for. Enquanto isso, tap na telinha, porque para vocês liberarem esse material gratuitamente lá no grupo, temos que bater 200k de curtidas. Estamos, ó, acabamos de iniciar a live, mas já estamos ali em quase 4k.
Fica acompanhando aqui, hein? Tap na telinha e vamos de 200k de curtidas. Até 8h30 da noite nós temos que bater essa meta, hein? Vamos lá, então? Primeira regrinha. Nós vamos pensar nesse for como a preposição por, para indicar duração de tempo. Vamos de exemplo? Deixa eu pegar aqui para vocês. Ó. Deixa eu ver, ó. Pegar uma no presente, eu já ia colocar no passado. Ó. Exemplo. Eu não estudo. Eu não estudo inglês por 2 horas. Vou colocar aqui embaixo. 2 horas. Quem já souber, comenta aí. Quem não souber, né? Vamos fazer análise? Vamos destrinchar aqui então? Olha só, essa primeira regra, duração de tempo. Você concorda que esse por, ele está falando sobre essa hora, essa duração, a duração dos estudos, certo? Então ele está falando que ele não estuda por 2 horas, ele não estuda por ou com essa duração de tempo, certo? Então esse por aqui, nós vamos utilizar a preposição for, tá bom? Sempre que vocês estiverem falando, não da hora em si, mas de duração de tempo, vocês vão utilizar nesse horas aqui, palavra hours mesmo, tá? Então, tô vendo vocês comentando o clock, lembra que o clock é para falar do horário exato, para falar da hora mesmo. Então, 2 horas em ponto, né? 2 horas da tarde em ponto, 2 horas da manhã, ou 8 horas da manhã em ponto, enfim, tá? Então aqui, como nós não estamos falando da hora exata, vai ser só o 2 hours. Isso, já tô vendo vocês aí corrigindo, ok? Então essa primeira frase, como é uma negativa, vamos colocar lá o do para auxiliar, né? Antes desse não. I do not, verbo estudar, study English seria o for 2 hours. Dá para também fazer essa contração aqui. Quando nós juntamos essas 2 palavras, vai ficar o don't. Então, para quem é novo, para quem é iniciante, contração é quando nós juntamos as palavras. Dá para fazer isso com esse do e esse not. E aí você vai pronunciar don't. I don't study English for 2 hours. Ok? Tranquilo aqui? Manda um joinha se dá pra gente passar pra próxima. Se você ainda ficou em dúvida, não fala, não entendi isso. Fala a sua dúvida, me manda aí a sua dúvida nos comentários. Vamos lá? Deixa eu dar uma olhada aqui antes da gente prosseguir, pra ver se vocês comentaram algo. Deixa eu colocar um pouquinho mais pra trás, porque parece que daqui a pouco vai começar a cortar. Acho que tá bom. Só pra ter mais espaço pra cá. Joinha! Tô vendo o pessoal comentar joinha. Cleibes. Lucas, eu não uso a contração direto porque eu sempre levo em consideração que tem gente chegando hoje pela primeira vez na live. Então, como pode ser uma pessoa hoje no completo iniciante, né, do nível 0, para ela entender que esse don't é o do not, eu sempre coloco separado, tá? É só por conta da aula em si mesmo, mas claro que na fala, eu acabo sempre utilizando, os nativos acabam sempre utilizando as contrações, tá? Exatamente, já tem um monte de gente, ó. Muitas pessoas chegando pela primeira vez aqui na nossa live, então por conta desse pessoal eu acabo colocando separado para vocês entenderem. Vamos lá, vocês deram um ok? Então vamos pro próximo. Lembrando, ó, 10k de curtidas, vamos subir, pessoal. Vamos subir que temos que bater 200k até 8h30 para vocês liberarem conteúdo gratuito dessa aula. Number 2, segunda regra. Nós vamos utilizar, essa regra inclusive é oposta a uma que nós vimos ontem, né? Opa, deixa eu tirar daqui, ó. Para falar sobre o destinatário, ou seja,
quem recebe algo. Cuidado para não confundir com a regra que nós vimos ontem do to. Vou relembrar a regra de ontem, antes de eu passar o exemplo. Vimos que quando uma pessoa ela é receptora de uma ação, nós utilizamos o to, certo? Por exemplo, eu dei um presente para ela. I gave a present to her. Então, essa frase você pode acabar se confundindo pelo fato de você estar falando quem recebe algo, certo? Mas qual a diferença? Quando você utiliza o to, você está indicando o receptor de uma ação. Aqui o destinatário, quem recebe algo, você não está indicando uma ação, um verbo. Você está indicando quem está recebendo esse objeto que você citou. Por exemplo, vamos de primeira frase. Ó, essa carta é para você. Então, já comenta aqui se você souber. Vamos analisar. Se tivesse uma ação, por exemplo, eu dei essa carta para você. Eu escrevi essa carta, ou eu enviei essa carta para você. Vamos utilizar a preposição to. Como não é, estamos indicando simplesmente a palavra carta, o objeto em si, né? Falando quem é o destinatário, quem recebe essa carta. Nós vamos então utilizar a preposição for. Então, cuidado para não... eu acho que essa é uma das primeiras, então, regrinhas que já dá ali uma confundida na mente dos alunos quando ele vai diferenciar entre o to e o for, né? Ok? Vamos ver se vocês já estão comentando corretamente. Deixa eu ver aqui, ó. Isso, é Santana, Douglas, Maria, Sabrina. Exatamente, pessoal. Aqui vai ficar, então, ó, o demonstrativo ali no início, né? Deixa eu ver. Rapidão, deixa eu ver se tá funcionando. Então, vai ficar essa, né? This, carta, letter, is, esse para, como nós estamos falando da carta, né? Não da ação. For you, ok? This letter is for you. Para quem é completo iniciante, olha como a estrutura, ela não é muito diferente do português. This, essa, letter, carta, is, for, para, you, você. Então, olha que legal. Ficou... Essa frase conseguimos utilizar, inclusive, uma estrutura quase, assim, parecidíssima, né? Na verdade, a gente seguiu a mesma estrutura que o português. A maioria das vezes acontece isso, tá? No inglês do português pro inglês. Nem sempre tem exceções, mas dá. A maioria das vezes dá pra gente seguir, assim, a mesma estrutura, ok? Deixa eu ver se teve alguma pergunta. Se você entendeu, dá aí um joinha na tela. Deixa eu ver, ó. Deixa eu ver. Em relação à nossa aula, tá? Vou responder as dúvidas. Rick, que parte que você não entendeu? Comenta aí. Qual foi a sua dúvida? Que daí eu te respondo. Como ficaria com to? Então, Ednei, para relembrar, quando nós falamos que alguém é receptor de uma ação, tá? Então, acho que era a mesma dúvida do Rick. Receptor de uma ação. Por exemplo... Vamos fazer uma frase parecida com essa, né? Eu dou... Fica meio estranho no presente, né? Eu dou essa carta pra você, mas eu quero fazer presente com vocês. Eu dou essa carta para você. Essa frase, agora nós temos aqui o verbo dar, certo? Nós estamos falando no presente, eu dou, eu estou dando, né? Enfim. Então, nesse caso, como nós estamos falando de que você é o receptor dessa ação, né, de dar, aí sim nós vamos utilizar o to, tá bom? Então, vai ficar I
give this letter to you. Entendeu? Para não confundir. Então, ali, receptor da ação, tá? Alguns verbos, então, que indicam ou que é requisito utilizar o to, né, para falar de receptor da ação. Por exemplo, o verbo give, o verbo send, o verbo talk. Pegamos ontem alguns desses verbos. A aula, ela já está ao vivo, tá? Postei hoje à tarde, pessoal. Para quem perdeu a aula de ontem, está lá no canal, gratuitamente para vocês assistirem. Depois dá uma olhada, a gente pegou as preposições, a preposição to, tá? Vamos lá? Vou então, passar para a próxima. Isso, eu tô vendo o pessoal falar o send, né? Should I send you this email? O Newton, dependendo de onde você colocar o receptor, né? Se você colocar logo depois da ação, você acaba não sendo necessário você utilizar o to. Se você colocar no final, você precisa utilizar o to. Vou apagar, hein? Já vou mostrar pra vocês, quem é novo aqui na live, já vou mostrar como que vocês podem fazer pra assistir as lives anteriores, tá? Elas ficam salvas. Elas foram postadas lá na rede vizinha. Já mostro pra vocês. Pera aí, pessoal. É verdade. Isso, Teacher Camila. Vocês conseguem acessar lá no meu link da bio também, pessoal. Última regrinha, hein? Vou pegar aqui pra você. Ah, não, desculpa. Penúltima, né? Número 3. Indicar razão / motivo seguido de substantivo. Substantivo. Será que coube? Coube. Pelo menos pra mim não tá cortando. Se estiver cortando pra vocês, substantivo que tá escrito aqui, tá? Vamos lá então. Falamos sobre isso ontem, né? Nós pegamos uma regra parecida. Com o to, a regra era razão, motivo. Ontem eu tinha colocado diferente, né? Propósito, intenção, seguido de verbo. Então, quando é seguido de uma ação, você vai utilizar o to. Agora, se é seguido de um substantivo, o que é um substantivo, professor? Eu me relembro aqui. Substantivo é nome de coisas, tá? É o nome que damos às coisas. Então, por exemplo, blusa, um substantivo. Pele, substantivo, tá? Então, quando é seguido de um substantivo, vocês vão utilizar o for. Vamos pegar aqui um exemplo? Já vou pegar lá do nosso material. Deixa eu ver um exemplo aqui do nosso material da aula de hoje. Vamos fazer aqui, A número 2, lá das afirmativas. Ela cozinha para a família dela. Ela cozinha para a família dela. Vamos lá? Analisar então essa frase. Já comenta aí se você sabe como é que vai ficar, ok? Opa, peraí. Dinda, para você ver as lives anteriores, já vou mostrar, tá? Inclusive, na verdade, deixa eu já mostrar pra vocês. Eu falei que ia colocar aqui a frase, né? Vão comentando então, Ela cozinha para a família dela. Deixa eu rapidão mostrar pra vocês. Pra quem quiser assistir as lives anteriores, vocês vão clicar na minha foto de perfil pra acessar aqui, né? Clica no link da bio, tá vendo? Você vai lá pra baixo no botão que está escrito canal. Olha só, canal tananã. Clica e você vai em playlists, tá? Então aqui já está na rede social vizinha. Playlists, lives, TikTok, pronto. Aqui você vai ter acesso a todas as lives, olha só. Temos aqui, postei hoje de tarde, live 18 e 19, né? As duas lives anteriores. Então depois você vai lá
e você assiste às aulas anteriores que você perdeu, tá? Isso, a Isabela. You're welcome, Vanis. Maria também comentou. Lívia. Exatamente, Newton. Aqui, esse para. Logo em seguida dele, nós temos aqui família, certo? Para a família dela. Família é um substantivo, certo? Então, o propósito, algum motivo do porquê ela está cozinhando ou porque ela cozinha é por conta da família, tá? Então, é um substantivo. Mesmo que, vamos relembrar, né? Se o possessivo em português aqui tá junto do que tá indicando posse, não tem nada separando, lembra que a gente tem aquela regra que em inglês coloca na frente? O her viria aqui na frente do família, né? Mesmo com esse possessivo na frente, não importa. O que nós vamos considerar é que o motivo, a razão é a família, certo? Então, substantivo, vamos utilizar o for, tá? Essa frase, então, vai ficar... Opa! She cooks, cozinha, né? For, coloca o possessivo na frente, her family, ok? She cooks for her family. Então, seria muito diferente se, ou muito, né? Eu utilizaria o to ali nessa frase se eu, logo após o para, colocasse uma ação. Então, ela cozinha para se divertir. Então, se divertir, uma ação, aí sim eu colocaria lá o to que nós aprendemos ontem, tá? She cooks to have fun, por exemplo. Mas como não é ação, como nós estamos falando, utilizando aqui substantivo, família, vai ser o for, tá? Deixa eu ver aqui se teve alguma dúvida. Nossa, tá cortando bastante agora que eu vi, perdão, pessoal. Deixa um pouquinho mais pra trás. Quer dizer, não, assim, ó. Perdão, agora sim. Vamos ver? Acho que tá tranquilo, né? Manda aí o joinha, pessoal. Se podemos seguir pro próximo, se ficou em dúvida, aí tem que me falar exatamente qual foi a sua dúvida, ok? Maria, por que cooks e não cook? Ótima pergunta. Terceira pessoa do singular, ela. Quando você faz uma afirmativa no presente, o verbo cozinhar, para você conjugar ele na terceira pessoa, você tem que adicionar um S no final. Então, pensa, em português, a conjugação do verbo cozinhar é cozinha. Ela cozinha, ele cozinha, certo? No inglês, para essa terceira pessoa, tem que adicionar o S no final. Então, é a conjugação, tá? É a conjugação do verbo na terceira pessoa do singular. Ele, ela e o neutro, né? O it. De nada, Maria. Ok? Vamos lá? Vou então apagar e vamos agora para nossa última regrinha de hoje. Claro, tem algumas outras regrinhas da preposição for, tá? Hoje, nas lives nós estamos pegando as principais, as mais utilizadas. Mas depois, pode ser que vocês pesquisem, vai dar em outras. Quem tem o material das minhas apostilas teóricas, vai ver que lá no material, na verdade, eu coloquei, se não me engano, 8 regrinhas, né, do for. Hoje nós estamos pegando 4. 4 que são as principais. É o que realmente vocês vão utilizar no dia a dia de vocês, ok? Então, quarta regra, nós vamos utilizar o for também para indicar... Opa, quer dizer... Eu até pulei aqui, ó. Propósito, finalidade, seguido de verbo com ing. Então, vamos lá? Quarta regra. Propósito barra finalidade seguido de verbo com ing. E assim, né? Então, propósito, finalidade, o que seria, né? Indicar função. Gente, indicar função de algo, tá? É para indicar a função de algo. Pronto.
tá? Então, aqui nós vamos utilizar sim com o verbo, só que daí então o verbo você vai ter que colocar ing no final, e aí vai ser para indicar a função dessa coisa, tá? Vamos ali de exemplo? Deixa eu ver aqui. Uma boa. Eu vou, na verdade, ó, eu não vou pegar uma frase do nosso PDF. Eu tenho uma outra frase que tá lá na nossa apostila, quem tem a apostila teórica, que eu acho que ela vai fazer mais sentido pra vocês. Ela é um pouquinho avançada, mas tudo bem. É só avançado no sentido de vocês têm que saber como é que fala concha em inglês, tá? O utensílio de cozinha. Mas enfim, vamos pegar aqui, ó. A concha é para servir sopa, tá? A concha é para servir sopa. Acho que essa frase, ela pega bem essa questão de função, por isso que eu decidi pegar ela com vocês no exemplo. Vocês estão percebendo que eu não tô só falando no motivo, razão de algo, né? Eu estou falando da finalidade, da função desse utensílio de cozinha, nesse caso a concha, né? Para que ele serve? Ele serve para servir sopa, certo? Então, esse para, logo depois nós temos um verbo. Pode ser que você pensou ali, vou utilizar um to. Poderia utilizar um to, até daria, mas por conta de você estar falando da função, melhor então, a melhor combinação, a melhor regra a se seguir é você então utilizar o for. E aí aqui no verbo servir, vai ser o verbo serve mais o ing, serving, ok? Então vamos lá? Quem lembra como é que é concha? Deixa eu ver se vocês comentaram corretamente aqui. Pegaram, entenderam aqui, ó? Propósito, finalidade, indicar função de algo. Kailane, já vou então falar para vocês como vocês podem fazer para entrar. Eu tô vendo o pessoal comentar spoon. Spoon seria colher. Concha, nós temos uma palavra específica, começa com L. Quem sabe? Acho que ninguém comentou. Tô voltando aqui. Marcos! Exactly. Ladle. Vamos lá? Então, ó, vai ficar the, olha aqui o artigo definido, tá? Ladle. Terceira pessoa, né? Isso daqui seria um it. A concha, né? Ela é para servir sopa. Is for serving soup. Ok? Então, indicar função seguido de verbo, colocando o ing no final. Ok? Deixa eu ver aqui. Pegaram essa, né? Ó, então essas são as... Isso a Sabrina comentou, spoon e colher. Então, essas são as 4 regrinhas, ok? Do for. Beca, servir é um verbo de ação, porque não tem to. Então, foi isso que eu acabei de falar para vocês. Essa ação, ela está indicando a função desse utensílio. Então, por isso que coloca o ing, tá? Por isso que você vai colocar o ing no final. Vamos lá? Opa! Por já ter o ing, não precisa colocar o s da terceira pessoa do sim, então? Ah, tá, eu agora entendi. O que acontece, Anderson? O verbo que está sendo conjugado nessa frase é o verbo is. É o verbo ser. Ele está sendo conjugado na terceira pessoa. Aqui, o serve, ele não é o verbo principal. Então, por isso que nem precisaria conjugar ele na terceira pessoa com S no final, né? O is, ele já está sendo conjugado. Ele é que é o verbo principal, tá? Ok? Vamos lá, então? Vou apagar aqui. Agora nós vamos para a prática, ok?
Quer dizer, antes da gente ir pra prática, ó, de novo, pessoal, quem não conseguiu entrar no grupo do Zap aqui pelo TikTok, qual outra opção vocês têm? Ir nessa minha rede social vizinha, pesquisa lá, @teachercamilaotaviano, e clica no meu link da bio. Por quê? Aqui no TikTok, por conta da segurança, né, eles acabam não redirecionando vocês para esse aplicativo, né, pro Zap. Ele dá probleminha ali. Nessa rede social vizinha, a rosinha que vocês conhecem, não dá esse problema. Quando você clica no link, ele redireciona corretamente, tá? Então, ó, você vai lá no link da bio, clica Zap, grupo Zap Teacher Camila, e aí você vai ser redirecionado direto, tá? Então, tenta por esse formato, ok? Vanes, como funciona o planner de 45 dias? Já explico. Deixa então, ó, só colocar. Vamos fazer assim, vou colocar a nossa próxima frase aqui, vamos agora para a prática, ok? E aí, já comento com vocês sobre o cronograma intensivão 45 dias, pode ser? Deixa eu pegar aqui, ó, então, fizemos bastante afirmativas, né? Vamos pegar agora, então, uma interrogativa, eu já fiz também uma negativa, vamos pegar uma frase interrogativa, vou colocar aqui no quadro para vocês e aí eu já falo sobre o cronograma, ok? Vamos lá. Deixa eu ver. Vou pegar a número 3, ok? Lá do nosso material. Eles esperam pelo ônibus aqui. Então, pergunta, hein? Como é que vai ficar essa pergunta em inglês? Eles esperam pelo ônibus aqui? Comentem aí. Enquanto isso, Vanes, o que é o cronograma intensivo que tá lá no link da bio? Esse não é um material que vocês vão ganhar gratuitamente, tá? Quando nós batermos 200k de curtidas, o material que vocês vão ganhar é esse PDF com as frases da aula de hoje, mais um quiz de fixação das preposições to e for, que eu vou mandar lá no nosso grupo, na nossa comunidade do Zap, tá? Então, que cronograma é esse? Esse cronograma, vou mostrar ele pra vocês aqui, ó. Ele é um planner de estudos, um e-book, que tem atividades voltadas para a fala. São 3 atividades diárias, olha só. É um intensivo de 45 dias, ou seja, são 9 semanas no total. 3 atividades diárias que vai totalizar 135 no total. E como que você vai praticar, né? Você vai aplicar ali a fala. Cada atividade tem um vídeo. Você vai aplicar a fala através da técnica chamada shadowing, que é o espelhamento. Basicamente, a mesma técnica que você utilizou para aprender o seu idioma nativo, o português. Quando você era criança, você escutou o português e aí você espelhou a fala dos seus familiares, você acompanha ali, espelhou a entonação, o ritmo, pronúncia, certo? Então, com essa mesma técnica, que é a técnica universal, deixa eu diminuir um pouco aqui o brilho para vocês verem melhor. Para se aprender um idioma, vocês vão aplicar para aprender o seu segundo. Se deu certo na primeira, porque hoje você é fluente em português, certo? Vai dar certo na segunda. Então, ó, vou mostrar para vocês um exemplo de uma das atividades lá. Essa daqui faz parte do primeiro dia lá do intensivo. What is your name? Então, começa desde o nível iniciante e esse cronograma ele vai até o nível pré-intermediário, tá? Então, what is your name? Você vai começar desde o zero, aprender a se apresentar, qual é o seu nome. Você vai assistir o vídeo e você vai repetir várias vezes para você acompanhar. Primeiramente, escutar bastante para você se acostumar com a pronúncia das palavras, para você tentar acompanhar ali o início e o final de uma palavra. Depois, espelhar. Então, você vai junto delas, né? Primeiramente, pode acompanhar com a leitura, com a transcrição, ler em voz alta junto com elas para pegar a pronúncia. E no final, tentar fazer sem leitura, só através da escuta, repetindo junto delas, entonação, ritmo, pronúncia. Dessa forma, vocês vão estar praticando todos os dias a fala e assim vocês vão conseguir desbloquear o inglês. Vocês vão conseguir praticar, que é o principal. Então, para quem quiser, tá lá no link da bio,
Olha só, para vocês acessarem, vocês vão clicar aqui na minha foto de perfil, nesse link da bio. Esse cronograma, ele tá pelo preço de 2 coxinhas, gente. E assim, 2 coxinhas pagas uma única vez, tá? Vocês vão clicar aqui no segundo botão, cronograma de estudos intensivo inglês 45 dias. Continue to destination. Olha só, vou mostrar aqui para vocês. Live, hein? Por quanto? R$17. Pagamento único e acesso vitalício. O cronograma foi feito para vocês fazerem o intensivo de 45 dias. Mas, como vocês vão ter acesso vitalício, nada impede vocês de estudar novamente, pegar para estudar mais 45 dias, repetir. Vocês vão poder baixar esse material no celular, computador de vocês e utilizar quando vocês quiserem. Então, esse cronograma, ele realmente desbloqueia a fala, tá? Em 45 dias, se vocês fizerem certinho, sem pular os dias, praticar 1 hora por dia, vocês conseguem desbloquear e chegar ali no nível de pelo menos A2, que é o nível pré-intermediário, tá? Se vocês seguirem todas as instruções, tá? E basicamente manter a constância. A constância é o ingrediente principal para vocês aprenderem o idioma, para vocês se tornarem fluentes em inglês. Todos os dias fazer imersão, ok? Então, para quem quiser, lá no link da bio, e esse preço de R$17 é preço promocional. Vai acabar quando nós finalizarmos essa turma. Então, ó, para você garantir esse preço de R$17, vão lá, para de procrastinar, já vai lá no link da bio e adquira já o seu, tá? No final da live eu comento de novo sobre ele, ok? Vamos lá então, pessoal. Isso aí, tap, ó, 60k de curtidas, temos mais quase 53 minutos para nós batermos nossa meta de 200k, hein? Vamos lá. Pegar então aqui nossa primeira frase de exemplo, lá do nosso material. Pergunta, eles esperam pelo ônibus aqui? Então, esse pelo, já falamos, né? Vai ser aqui a preposição for, tá? Até porque tem aqui o substantivo, certo? Mas temos que lembrar também que é uma pergunta. Se é uma pergunta e não tem o verbo to be, o que é o verbo to be? O verbo ser e o verbo estar. Obrigatoriamente, como é no presente, nós temos que utilizar um auxiliar nessa frase. Que nesse caso, por ser eles, vai ser o do. Então, para quem está chegando hoje, é iniciante, para vocês só entenderem, esse do, ele só está auxiliando a frase. Ele não tem nenhum significado. É só para você indicar ali que é uma pergunta, tá bom? No inglês tem que ter esse auxiliar, tá? Como é eles, plural vai ser o do, tá? Do they, verbo esperar, wait, pelo ônibus, for the bus, aqui, here, isso aqui é um R, tá? Do they wait for the bus here? Eles esperam pelo ônibus aqui, ok? Percebam que a estrutura do português para o inglês está basicamente toda igual, com a exceção, única exceção, que nós adicionamos um auxiliar aqui na frente. Se nós tirarmos esse auxiliar, fica exatamente igual, ó. Eles esperam pelo, for the, né, por o, ônibus aqui. Só que por isso que em inglês temos que adicionar esse do. Porque se nós só falarmos essa frase sem o do, fica uma afirmativa. Porque no inglês não basta só adicionar uma entonação, que nem é no português, né? No português, tanto a estrutura da afirmativa quanto a pergunta é igual. E aí a gente só muda ali a entonação no final. No inglês não, no inglês tem que adicionar o do na frente se for uma pergunta, tá? O do ou o does, no caso de ser presente, tá? Vamos lá? Vou pegar a próxima, hein? Deixa eu ver aqui. Foi uma pergunta. Vamos agora de afirmativa. Voltar então lá pra cima. Vou pegar aqui a número 4. Ó, ele trabalha para uma grande empresa. Então já vão comentando aí. Ele trabalha, estou afirmando, tá? Ele trabalha para uma grande empresa.
Ele trabalha para uma grande... Deixa eu ver se vai caber. Empresa. Vou colocar aqui embaixo. Afirmativa agora, hein? Vamos lá. Como é que vai ficar essa frase? Deixa eu ver aqui os comentários de vocês. Isso! Olha só. Lembra que a gente comentou anteriormente? Temos que conjugar esse verbo aqui na terceira pessoa do singular. Ok? Então, não se esqueça de colocar ali o Szinho no final para conjugar. Isso! Celeste, Lilian, fez ali a correção, Marcos, Yazi, Aya, secundária. Exatamente, pessoal. Então, aqui vai ficar, ó, he, porque a terceira pessoa do singular é masculino, he works, verbo trabalhar. Coloque-se S para conjugar na terceira pessoa. Uma empresa grande. A big. Ou uma grande empresa, né? Como eu coloquei aqui. Big company. No inglês, sempre a palavra que está descrevendo, que está caracterizando, né? Ou seja, o adjetivo, sempre vai vir antes do que ele está caracterizando. Então, por isso que eu já até coloquei aqui em português grande empresa, né? Para uma grande empresa. No português, a gente tende a falar o adjetivo depois, né? Para uma empresa grande. Lembra de inglês fazer essa inversão. Grande empresa, tá? O grande, ele vem primeiro, ok? He works for a big company. Pode ser enterprise? Pode, já que é uma grande empresa. Pode até, então você utiliza o enterprise sozinho. Pode ser também, ok? Deixa eu pegar aqui rapidão. Hoje vocês vão me xingar, falar, teacher, você vai explodir, você tá usando o celular enquanto você carrega, que os dois estão descarregando. Carreguei esse daqui um pouco que tá fazendo a live, agora eu vou carregar esse. Eu esqueci de carregar eles antes. Prove, por que foi... Opa, não, desculpa. Porque antes você usou the. Ah, você tá falando da frase anterior, né? Pelo, por o, tá? Por o, for the. Isso aqui da frase anterior, né? Que já passou. Cadê o do? Não entendi. Mamago, eu acho que a sua dúvida deve ter sido a mesma do amigo anterior. Isso, ele até comentou. Então você estava perguntando do of the, quer dizer, do for the, né? For the, por conta de ser pelo em português, né? Só que pelo seria por o. Qual que era a frase? Pelo ônibus, né? Eu acho que era por o ônibus. Então, só pra vocês entenderem, tá? Aqui eu acho que tá tranquilo. Essa frase já dá pra gente passar, né? Rick, prática, Rick, prática. Fica tranquilo. Practice makes perfect, ok? Vamos lá. Carlos, se você mandou uma pergunta, eu não vi. Manda de novo, porque ela já subiu lá pra cima. Vou ficar aqui de olho. Deixa eu só colocar, então, aqui a próxima. Se for pertinente à aula, tá? Vamos lá. Negativa. Vou fazer aqui a número 5. Nós não caminhamos por muito tempo. Nós não caminhamos por muito tempo. Vamos lá. Sabrina, poderia ser huge? Pode. Huge, ele é um sinônimo de grande, né? Huge seria enorme, para uma enorme empresa, for a huge company. São sinônimos, então poderia utilizar, ok? Deixa eu ver aqui. Francinildo, seu nome é Francinildo.
Seu nome é igual, não traduz nome. Por mais que tem nomes, é que o que acontece, né? Sim, gente, tem nomes que em inglês é uma coisa, português é outra, né? A gente vê isso muito, por exemplo, quando a gente compara nomes bíblicos. Tem nomes que, por exemplo, o nome Tiago. Tiago em inglês é bem diferente, né? James. Mas se o seu nome é Tiago português, você não vai lá pra gringa e falar que seu nome é James. Você vai falar que seu nome é Tiago, tá? A não ser que na sua certidão de nascimento seja James, aí sim você vai utilizar. Mas nome a gente não traduz, tá? Nome continua igual. Vamos lá? Deixa eu ver aqui. Ó, nós não caminhamos. Ai, peraí. Não. Pera, isso aqui não era presente? É porque nós não caminhamos, pode tanto falar de algo de rotina, né? Ah, nós não caminhamos por muito tempo, no sentido de todos os dias nós caminhamos por um tempo que não seja considerado muito. Mas enfim, também poderia ser passado, né? Ali, gente, no material eu coloquei presente, porque o foco da nossa live até agora, até o momento, é fazer frases no presente, né? Eu vou fazer as duas, tá? Eu vou fazer tanto no presente, já vou fazer uma no passado, só pra vocês entenderem, só pra vocês também terem um spoiler aí de como ficaria no passado. Exatamente, é Santana, duplo sentido, ok? Carlos, não dou. Nós não caminhamos. Se eu fosse falar então no presente pra falar de uma ação rotineira, eu vou utilizar aqui na frente o do. O que muda para o passado? Que em vez de do, eu vou utilizar o did. Isso que muda, tá? Isso, Letícia também comentou. Então essa frase vai ficar: We do not, verbo caminhar, walk, por muito tempo, duração, vai utilizar o for a long time. Agora, se eu quiser falar isso no passado, em vez de do, vai ficar did. We did not walk for a long time. Tanto na afirmativa quanto tanto no presente quanto no passado, temos contrações que podemos fazer, certo? Se quisermos, podemos contrair o do not, que vai ficar don't. Contração é quando nós juntamos, tá, pessoal? Para quem é novo, juntamos essas duas palavras, vira don't, e aqui vai virar didn't, ok? Pode ser very. Por conta de nós estarmos falando de duração, de um longo período de tempo, né? Falando até de tempo, não dá para utilizar o very sozinho. Você vai utilizar o very se você quiser intensificar ainda esse longo, por um tempo muito longo. Aí sim você falaria a very long time, só. Mas assim, o very sozinho ali com o time não daria, tá? Quando você fala de duração de tempo, você utiliza o long para falar, né, desse muito, tá? Ok? Isso aí. Deixa eu ver se teve outra dúvida antes de passar. Nós não usa us, professora. Valse, por que não utiliza us? Us é quando recebe a ação, quando você é o objeto da frase, certo? Então, só para você entender a diferença entre esses dois. Vou dar aqui um exemplo bem básico. We love you. You love us. Qual que é a diferença entre essas duas frases? Essa primeira, nós amamos você, nós somos o sujeito, ou seja, nós estamos... nós é quem estamos agindo, né? Nós é quem amamos você. Então, nós somos o sujeito da frase. Esse segundo aqui, you love us, o us, o nós, você nos ama, nós estamos recebendo esse amor. Ou seja, nós somos o objeto dessa ação, nesse caso da palavra love.
Então, us é quando você recebe a ação, o pronome objeto. No nosso intensivão de 45 dias, nós vamos pegar esses pronomes objetos Nossa, acho que na terceira semana de dezembro tá programado pra gente pegar. Na semana do dia... Eu não sei quando é que começa, do dia 15, 16, a gente vai pegar esses pronomes objetos, tá? Tranquilo aqui? Vou então pra próxima, tá? Opa, tá sujando o quadro. Peraí, vou colocar a sujeira pra lá. Próxima frase. Uma negativa agora, hein? Minha irmã não compra presentes para ninguém. Essa aqui é o número 6 das negativas, tá? Minha irmã... Vou colocar aqui, ó. Opa, faltou aqui, né? Minha irmã não compra presentes. Ai, já vou ter que colocar aqui embaixo, né? Para ninguém. Ó, vamos já ter que utilizar uma regrinha de quantificadores que vimos semana passada. Por mais que ninguém não é um quantificador, ninguém é um pronome, né? Mas, de certa forma, a gente vai conseguir fazer referência a uma regra que vimos semana passada. Vou ver. Quer dizer, vocês já estão comentando. Isso aí. Então, ó, vamos comentar aí. Enquanto vocês vão comentando essa frase, para quem tá chegando agora na nossa live, nossas lives, elas ficam salvas. Como que você vai fazer para assistir essa live? Você vai clicar na minha foto de perfil para acessar meu link da bio. Esse link aqui você consegue ter acesso a tudo, né? Acessar lá o grupo do Zap. Às vezes dá erro aqui no TikTok, então o que você vai fazer? Você vai clicar nesses 3 pontinhos no canto superior direito, abrir no navegador, e aí aqui vai ser melhor para você utilizar o link, tá? Então, olha só, nesse link você vai conseguir acessar a nossa comunidade. É por lá que eu mando para vocês o material da nossa live. Que material é esse? O PDF com as frases e o quiz de fixação. Nesse caso, hoje vai ser um quiz sobre as preposições to e for, para vocês fixarem esse conteúdo, tá? Então, para quem quiser receber gratuitamente, lá no link da bio, o 4º botão, Grupo Zap Teacher Camila. Se você está chegando hoje, perdeu as lives passadas, elas ficam salvas nessa rede social aqui, você está vendo, né? Canal Tananã. Você vai clicar então nesse link e você vai acessar as playlists. Olha só, playlists, live TikTok, lives TikTok. Pronto, aqui você tem acesso a todas as aulas passadas, aos PDFs das aulas, aos quiz das aulas passadas, tá? Então, se você quiser depois estudar, pega lá na nossa playlist da rede social vizinha, tá? E por último, não vou entrar muito em detalhes, no final da live eu comento mais. O segundo botão, Cronograma de Estudos Intensivo Inglês 45 Dias, é para vocês adquirirem o cronograma, aquele book maravilhoso com 135 atividades no total, né? Para você fazer um intensivo de prática de inglês, desbloquear sua fala, só atividade de fala, né? É um super intensivo, um cronograma com 3 atividades diárias para você fazer, para desbloquear a fala, por apenas R$17. E esse preço promocional, pessoal, é só para essa primeira turma. Então, para você adquirir o seu, ou se você quiser saber mais, vai lá no link da bio, segundo botão, Cronograma de Estudos Intensivo Inglês 45 Dias. No final da live, vou falar novamente sobre ele, tá? Ele tá por apenas R$17 e, gente, ele cumpre o que promete, tá? Desbloquear sua fala em 45 dias. Desbloquear, não tô falando que você vai chegar a ser fluente, mas em 45 dias você vai estar conseguindo formular frases, chegar ali num nível de pelo menos pré-intermediário, certo? Um nível A2 para você falar em inglês. No final da live eu comento de novo aqui, tá? Exatamente, a Santana comentou, isso aí, tá falado, né?
Seguinte, o que eu tava falando antes pra vocês, pessoal? Olha só, ninguém. Como nós já temos aqui um não nessa frase, ou seja, uma frase negativa, esse ninguém nós vamos ter que utilizar o N, tá? Então aqui vai ser o pronome anyone. Se você pensou em utilizar o no one, quer dizer, ele é separado, né? Perdão. Por que não vai utilizar? Porque não é uma afirmativa, é uma frase já na negativa. Então não confunde, tá? Vai ser o no one, quer dizer, vai ser o anyone nesse caso, tá? Obrigada, Vanes! Adoro os feedbacks de vocês, os elogios, né? Então, ó, vamos lá? Essa frase vai ficar, ó, minha irmã, my sister. Como é uma negativa, olha só, minha irmã, se eu fosse substituir por um pronome em português, eu falaria ela, né? Ela não compra presentes para ninguém. Se é ela, ou seja, a terceira pessoa do singular, lembra de utilizar o does. Tá? Por isso que não vai ser o do. É uma negativa, tem que ter aqui o auxiliar, só que não vai ser o do, vai ser o does, porque é a terceira pessoa, she, tá? Does not buy, porque está no presente, tá? Não precisa adicionar o S aqui, porque o does já tem esse S no final. Presents, pode utilizar, eu vou utilizar aqui a palavra gifts, tá? É mais comum. Gifts para ninguém. Estamos indicando aqui um verbo, quer dizer, desculpa. Nós estamos indicando o destinatário, quem recebe os presentes, certo? Então, nós vamos utilizar a preposição for. Será que vai caber ali? Eu já coloco aqui. For anyone. My sister pode fazer aqui essa contração. Doesn't buy gifts for anyone. Porque eu estou indicando o destinatário, né? Quem receberia, nesse caso, quem não recebe, né? Os presentes, tá? Ninguém recebe os presentes, porque ela não compra pra ninguém. Ok? My sister does not buy gifts for anyone. Você utilizaria o to nessa frase se fosse um daqueles verbos que indicamos na live de ontem. Give. Se fosse o verbo dar, você utilizaria, porque daí seria o receptor dessa ação, né? Give presents to anyone. Send presents to anyone. O verbo enviar. Que se encaixa nessa frase, eu acho que seriam esses dois verbos. Mas vimos outros verbos ontem, né? Que utilizaríamos ali o to, né? Mas aqui não se encaixa apenas o for, tá? Destinatário. Tranquilo? Vamos lá? Ó, próxima frase, deixa eu ver aqui. Agora vamos de interrogativa. Número 7. Pergunta: eles leem livros por diversão? Já comenta se você souber essa frase. Eles leem livros por diversão? É uma pergunta. Por diversão. E aí? Como que vai ficar essa frase, pessoal? Comenta aí. Eles leem livros por diversão? Já sabe que aqui a preposição vai ser o for. Hoje só estamos pegando for, né? Ah, inclusive, também lembrar, né, gente? Ó, nossas curtidas. 100k de curtidas, ó, batemos metade. Falta mais meia hora até o final da live, hein? Então, tap na telinha para vocês liberarem. O que vocês vão estar liberando? Não é o cronograma. O cronograma, para quem quiser, tá lá no link da bio, vocês conseguem adquirir por R$17. Tá muito acessível, né? Considerando que ele é um cronograma, assim, completo para você. Já tem as atividades prontas, é só acessar os vídeos para você praticar a fala, para você aplicar a técnica do shadowing. Esse cronograma tá acessível até demais, né? Considerando que ele promete. O que vocês vão ganhar gratuitamente, caso vocês batam a nossa
meta de curtidas, que é 200k, já atingimos aqui 100. É esse material com as frases da aula de hoje, tá? O PDF, mais um quiz de fixação das preposições to e for. Esses materiais, eles são enviados lá no nosso grupo do Zap, é uma comunidade gratuita, você entra lá no link da bio para acessar, tá? E ele também amanhã, quando eu postar a live na rede social vizinha, também fica disponível lá o PDF para vocês baixarem, tá? Mas se você já quiser receber hoje de noite, é lá no grupo do Zap. É por lá que eu já mando logo após a live, tá? Então vamos lá, pessoal. Tap, tap na telinha. Quando eu falo tap, tap, é pra vocês ficarem assim, ó. Deixa eu voltar aqui pra live. É pra vocês ficarem assim, ó. Tap, tap, pra subir aqui os números, hein? As curtidas. Vamos lá? É uma pergunta. Nossa, pior que teve gente ontem que também... Eu sei que tava funcionando porque muitas pessoas compraram ontem. Só que também teve gente que não tava conseguindo finalizar o pagamento. Principalmente se for Pix, né? Não sei o que tá acontecendo, gente. Mas pode. Valse, faz assim então, ó. Você me manda, se você, que nem a Valse, não tá conseguindo finalizar o pagamento, principalmente por Pix, eu não sei o que tá dando lá, você vai me mandar mensagem aqui, rapidão, pessoal. Vocês vão, ó, me chama aqui, ó, mensagem. E aí eu te mando diretamente, tá? Pra você, então, fazer direto comigo e não pela plataforma. Ontem eu fiz isso com algumas pessoas, 2 pessoas me chamaram ontem ali, né, falando que não tava conseguindo finalizar o Pix. Mas assim, não sei o que tá acontecendo, porque pessoas compraram ontem pelo Pix, conseguiram finalizar, não sei. Tem que ver, tá muito estranho isso. Mas me chama lá então, tá, Valse? Se você é outra pessoa que também teve dificuldade, fica tranquilo. O Pix eu consigo fazer direto assim comigo, tá? Cartão de crédito, pra quem quiser, que tem que fazer lá pela plataforma, que infelizmente não tem nem como, né, gente? Eu tenho que utilizar uma plataforma pra poder fazer ali o cartão de crédito. O Pix eu consigo fazer direto, tá? Eu vou abrir um chamado, verdade. Obrigada, Santana. Como é uma pergunta, eles vão ter que adicionar um do na frente, né? Um auxiliar. Então vai ficar, ó, do, they, que é o verbo, o pronome eles, tá? Verbo ler, read. Livros, books. Por diversão, for fun. Ok? Ou seja, qual o motivo ou a razão do porquê eles leem os livros? Por diversão, diversão. Aqui a gente não tá falando de um verbo, né? Não é seguido de um verbo. Então, nós vamos utilizar o for, tá? Do they read books for fun? Ok? Tranquilo aqui, né? Cuidado pra você não confundir fun com funny. Funny, F-U-N-N-Y, é engraçado. Sempre vejo os alunos confundindo essas palavras. Cuidado, hein? Lucas, good evening. Welcome to our live. Vou apagar aqui. Vamos agora para uma afirmativa. Ó, hoje preposição for, hein? Quem tá chegando agora, preposição for em inglês, como utilizar. Cadê aqui, ó? Vamos, deixa eu ver, ó. Aqui, ó. Vamos então, número 8. 8 das afirmativas. Ela se exercita. Opa! Esqueci como é que escreve. Parecia que tava escrevendo em inglês. Eu falei, gente, será que tem um X mesmo? Ela se exercita. Opa, ela se exercita por. Qual que é? Peraí. Ah, não. Pela saúde dela, perdão. Sorry, guys. Pela saúde dela. Vamos lá? Deixa eu ver se teve algum comentário importante ali. Good evening. Ó, mais pessoas entrando aqui na nossa live. Rafael, Nego. Good evening, guys.
Isso, olha só. Qual o motivo ou a razão do porquê ela se exercita? Então se encaixa naquela regrinha de motivo-razão. Motivo-razão. Pela saúde dela. Saúde não é uma ação, não é um verbo. É um substantivo. Então por isso que vai ser o for e não to nessa frase. Tá bom? Se fosse ela se exercita para perder peso, aí é outra história. Perder é uma ação. Então você utilizaria o to, tá? Mas como aqui não é, aqui, saúde dela, vai utilizar o for. Opa, deixa eu ver aqui. Realmente a turma da noite é fácil bater a meta, kkk. Exatamente. Ó, já estamos quase, ó, já estamos em 120k de curtidas. Temos mais 24 minutos para batermos 200, hein? Para liberar o material. Vamos lá, pessoal. Tap, tap na telinha. Ela se exercita. Vamos lá. She. Esse se exercita, nós temos um phrasal verb em inglês que é legal utilizar. Pode utilizar o exercises, como vocês estão fazendo aqui embaixo. Ou também o malhar, workout. É legal utilizar isso daí. Então, eu vou utilizar ele, ó. She works out. Mesma coisa que... Pode também utilizar o exercises, tá? She exercises. Vou colocar os dois. For... O dela tá junto do que tá indicando posse aqui no português. Então, em inglês tem que vir na frente. Não tem nada separando no português, então vem na frente em inglês. For her health. She works out for her health. Ok? She exercises for her health. Ok? Dá até para utilizar aqui um reflexivo nessa frase. Pela própria saúde dela, utilizaria um own, for her own health, or for her own good, pelo seu próprio bem, já que a gente está falando de benefício. Inclusive, isso é uma outra regrinha, tá lá lá nas apostilas teóricas, para quem tiver, né? Vocês vão ver, essa é uma das regrinhas do for. Indicar benefício. Vocês acabam utilizando também o for. Workout não tem costume, mas é bom. Isso, vamos aprender ali umas palavrinhas diferentes, né? Utilizar, dar uma variada. Vamos lá para uma negativa agora, hein? Negativa. Ele não economiza dinheiro para viagens. Legal! Quem sabe como é que é o verbo economizar? Esse daqui, tem uma história que é engraçada pra falar. Porque eu ficava traduzindo esse verbo pro português, mas em português não faz sentido nenhum. E aí um dia eu percebi que o meu cunhado falou pra mim, ele falou, Camila, vocês vão entender, eu quero ver vocês comentarem primeiro, e aí eu já vou comentar o que eu fazia. Era engraçado. Isso, o pessoal comentou aqui, né? Healthy é saudável. Health, saúde, substantivo. Ele não economiza, ou seja, ele não guarda, né? Dinheiro para viagens. Vou colocar aqui embaixo. Para viagens. Deixa eu ver, ó. Vamos ver o que vocês estão comentando. Isso! Save. O que eu fazia, pessoal? Eu ficava... Enfim, eu faço isso direto, né? Eu traduzo do português para inglês, do inglês para português, e nem sempre dá certo. Então, ficou... Quando eu era mais nova, porque pra quem não sabe, eu aprendi inglês morando fora, né? Eu morei fora com os meus pais, dos meus 7 aos 12 anos de idade. E, enfim, lá eles utilizam o verbo salvar para falar economizar. E eu, primeiramente, então, coloquei isso na cabeça. Eu fixei que salvar pode utilizar para falar de economizar, de guardar. E aí, toda vez que eu fazia essa tradução para o português, eu queria ficar utilizando o verbo salvar. Então, eu ficava tipo, nossa, eu não salvei dinheiro. Ah, eu não salvei tal coisa. E aí, eu utilizava, as pessoas não me corrigiam. Isso eu com tipo, sei lá, 13, 14 anos. Eu conheço meu cunhado desde essa época, né?
E aí, eu não sei com quantos anos que ele foi me corrigir, eu acho que com 16 anos. Que ele foi falar, salvar não faz sentido nenhum. Eu sei exatamente o que você tá fazendo, porque ele fala inglês, né? Ele falou, você tá pensando em inglês, traduzindo pro português, só que você vai salvar dinheiro, ele tá se afogando. Aí eu comecei, tipo, nossa, é verdade, o que eu tô fazendo? Salvar, como assim salvar dinheiro? Não faz sentido. Enfim, eu fui... Gente, sério, eu acho que até os 16 anos de idade eu tava cometendo esse erro em português. E ninguém me corrigia. E eu nem me tocava. E eu falava, nossa, eu tenho que salvar dinheiro. Ai, eu tô sem dinheiro, eu tenho que salvar. Olha que coisa feia, né? Enfim, acontece, às vezes acontece. Ele não economiza, ele não guarda o dinheiro. Então, ó, lembra da historinha, salvar, tá? Eles pensam no sentido de salvar dinheiro. He é uma negativa. Então, na frente desse não, coloca ali o auxiliar, ok? He does not save money para viagens. Se fosse para viajar, verbo, ação, a história seria diferente. Nós colocaríamos ali um to. Como não é, esse para indica... aqui, logo depois desse para, nós temos aqui um substantivo, viagens, então nós vamos utilizar a preposição for. For trips. Essa frase é uma ótima frase para vocês então pegarem a diferença desse para, indicando ali o motivo, razão, seguido de verbo. Então, ó, se fosse uma ação, ele não economiza dinheiro para viajar, olha como vai mudar essa frase. He, nessa segunda frase, eu vou até fazer a contração, tá? O que é contração? Quando eu junto duas palavras, nesse caso dá para fazer a contração entre o does e o not, vai ficar doesn't save money to travel. Então, essa segunda frase, eu estou... Isso aqui é um V, perdão. Eu estou indicando ação. Eu estou utilizando um verbo. Verbo viajar. O primeiro eu estou utilizando o substantivo viagem, tá? Ó, então já tirando aqui a dúvida da travels Nanda. Nunca vai ser o for you travel. A não ser... É que aqui não é função, né? Você só vai utilizar o for junto de um verbo se for para indicar a função de algo, tá? Mas aqui nós não estamos indicando função, então por isso que não vamos utilizar. Mais o ing no final, né? Então aqui, lembra, substantivo for, verbo ação, to, tá? Vamos lá? Tap na telinha, ó, já estamos em 144k de curtidas, temos que bater 200k até o final da live, que encerra 8h30. Então vamos lá, tap na telinha para vocês liberarem o nosso material lá no nosso grupo, na nossa comunidade gratuita. Inclusive já entra também lá, né, para participar, para receber aviso das lives. É condicional o uso, acho que vou entender. Sim, Lucas. Vou apagar, tá? Aqui foi negativa, né? Vamos então agora de pergunta. Você limpa a casa para os seus pais? Adolescentes, vocês limpam a casa para os coitados dos seus pais? Que tem 1001 atividades, 1001... Como é que fala? Tasks, enfim. Você pergunta, você limpa a casa ou ajuda a limpar, né? Para os seus pais? Pode ser no sentido ajudar também, né? Não precisa limpar a casa toda. Você ajuda na tarefa doméstica? Conscientização aqui, hein? Vamos lá. Olha, eu tô vendo um monte de gente colocando ali no I don't. Que isso? Mas assim, né? Raposa malcriada, olha o nome. Que isso, raposa? Teacher, existe algum phrasal verb para substituir safe? Safe, seguro?
Não consigo pensar em um agora. Safe. I'm safe. Não consigo pensar. Pode ser que sim. Eu não consigo pensar em um agora, Silvio. Pode ser que sim. Ah, de economizar. Ah, tem. Desculpa. Save. Então, aquele sentido de salvar, né? Que é basicamente a mesma coisa que a gente estava fazendo antes, tá? Tem o save up. Economizar. Guardar, tá? Perdão, eu tava pensando em... talvez eu li errado. Eu tinha lido safe. S-A-F-E, né? Seguro. Save up. Tem. Mas é basicamente a mesma coisa que o save sozinho, né? Vamos lá? Safe and sound. Safe and sound seria uma expressão mais boa. Chico comentou ali. Você limpa a casa para os seus pais? Pergunta. Segunda pessoa do singular, ok? Você. Então, temos que adicionar aqui o auxiliar na frente do sujeito, você. Do you... Verbo limpar. Clean. A casa. The house. Para os seus pais. Então, ó, seguido de substantivo, porque, ó, quem é que recebe aqui, né? Os pais, eles são os destinatários dessa, né, ação. Então, aqui vai ser o for, tá? For. Nunca vamos utilizar o artigo definido, the, junto de um possessivo em inglês. Então, esquece esse os. Vai direto para os seus, tá? For your parents. É uma pergunta. Do you clean the house for your parents? Tá? Esse limpar, já que vocês estão falando de phrasal verbs, dá para adicionar um clean up aqui também. Dá para adicionar um up, né? Do you clean up the house? Se for no sentido de organizar, guardar as coisas, também tem o tidy up, que vocês podem utilizar, já que vocês estão falando de phrasal verbs, tá? Tidy up, clean up, pode utilizar aqui. Deixa eu ver. Poderia usar home. Nesse caso, como nós estamos falando da casa em si, né? Porque a limpeza é do edifício, né? Aí vai ser house, tá? Não a palavra lar, tá? Vai ser o house, ok? It's my shadow. This is my shadow. Esta é minha sombra. Lucas, como entende a diferença do to e for? Assistindo a live de ontem, tá lá no canal, e a live de hoje. Fica tranquilo que se você chegou agora, essa live vai ficar salva lá no canal, tá? Vou colocar então aqui nossa última frase. Enquanto vocês vão comentando a última frase, eu vou mostrar pra vocês como vocês podem fazer para acessar as lives anteriores. Ontem nós pegamos a aula explicando os usos do to. Hoje pegamos o for, tá? Amanhã nós vamos pegar ali uma revisão. Então, frases que utilizam tanto to quanto for, para colocar ali em prática, ver se vocês realmente entenderam a diferença entre os dois, hein? A aula de amanhã... Sil, vou já mostrar. Deixa eu só primeiro colocar então a frase aqui para vocês, já irem comentando. Vamos fazer aqui, ó, número 10. Eles fazem sanduíches para o almoço. Eles fazem sanduíches para o almoço. Foi. Então, ó, como é que faz para acessar as lives anteriores? Aqui no TikTok você já consegue direto pelo link da minha bio. Opa! Ó, já até mostrar, já que eu tô nisso, vamos lá, falta mais 30k de curtidas para nós batermos nossa meta de 200k e liberar esse material, que é esse PDF, tá? Com as frases da aula de hoje, e o quiz de fixação sobre a diferença entre as preposições to e for, tá? Isso eu mando gratuitamente para vocês,
tanto lá no nosso grupo do Zap, quanto, olha só, vou mostrar aqui pra vocês. Ele também fica disponível lá na descrição do vídeo, da live que fica salva. Vocês vão clicar na minha foto de perfil, nesse link da bio, tá vendo aqui? Pra não dar erro, pra vocês já conseguirem acessar também o Zap, vocês vão fazer assim, ó. Clica nesses 3 pontinhos no canto superior direito, abrir no navegador. Aqui você vai conseguir, sem dar erro, entrar no grupo do Zap, que é o 4º botão, e ó, vai lá no canal para vocês então acessarem a playlist das lives do TikTok. E como eu estava falando anteriormente, os materiais, olha só, os materiais, o PDF das frases das aulas anteriores, o quiz de fixação, fica tudo também salvo aqui na descrição do vídeo. Tá vendo, ó? PDF da aula, quiz de fixação, gratuitamente. Por isso que temos que bater 200k de curtidas, porque só fica disponível tanto lá no grupo do Zap, quanto aqui na descrição do vídeo, da live que fica salva, se batermos nossa meta. Falta mais 23k de curtidas, então vamos lá, tá? Vamos então finalizar essa, e aí eu já comento por último com vocês sobre o cronograma, sobre como desbloquear a fala em 45 dias, a técnica que vocês devem utilizar para tal feito, tá? Vamos fazer essa então última frase, ok? Eles fazem sanduíches para o almoço, ok? Isso, a Santana já respondeu a dúvida de um colega anterior, tá? É uma afirmativa, eles, vai ficar they, como é de fazer o lanche, né, comida, enfim, como é que fala? Cozinhar, né, de certa forma, a gente vai utilizar o verbo make, tá? They make sandwiches, ok? Para o almoço. Então, qual o motivo? Qual a intenção? Por que eles fazem sanduíches? É para o almoço, não é para almoçar. Se fosse almoçar, o verbo, aí sim utilizaria o to. Como não é? Utiliza o for. For lunch. They make sandwiches for lunch. Eles fazem sanduíches para o almoço, ok? Isso, as lives gravadas, todas essas lives, elas ficam salvas lá na rede social vizinha. Então é só acessar pelo link da bio, como eu acabei de mostrar pra vocês, tá? Pessoal, então vamos lá, mais 7 minutinhos pra vocês baterem nossa meta de curtidas. E agora eu vou finalizar a live falando rapidão pra vocês novamente sobre como que vocês fazem pra desbloquear a fala de vocês em 45 dias, começando de um nível iniciante. Tá, gente? Do nível 0. Basicamente, vocês vão utilizar a mesma técnica que vocês utilizaram quando vocês eram bebês. Como que você aprendeu o seu primeiro idioma, o português? Escutando primeiro, você escutou o som das sílabas, as palavras, e depois você foi reproduzir, espelhar tanto a pronúncia, entonação, o ritmo, né, de como seus familiares falavam. E hoje em dia você é fluente no português. E foi assim que você aprendeu, certo? Você não pegou gramática desde ali do início, você não ficou fazendo tradução de frase, até porque você ia traduzir do quê, né? Você estava aprendendo seu primeiro idioma, você era um bebê. Enfim, então só através da escuta e da reprodução da fala, você conseguiu aprender o seu primeiro idioma. E é assim que você vai aprender o seu segundo idioma, o inglês. Ou, sei lá, qual outro idioma você quer aprender. Se o seu foco é inglês, eu imagino que sim, né? Por isso que você tá aqui na live. Então, esse cronograma intensivão, ele é pra você. Esse cronograma é um e-book, é um planner, que contém atividades diárias para você fazer com vídeos para aplicar a técnica de shadowing, que é essa técnica que eu acabei de explicar para vocês, espelhamento. Então, vocês terão 3, olha, tô pegando aqui para mostrar para vocês, ó. Esse é o e-book. São 3 atividades diárias, parece pouco, mas considerando o tanto de repetição que vocês vão ter que fazer, 3 atividades, na verdade, é até muito, tá? 3 atividades diárias, vocês vão ter links para acessar os vídeos. Tá vendo aqui, ó? Vai abrir aqui na tela
e vocês vão aplicar a técnica que eu acabei de falar, espelhando a pronúncia, o ritmo, entonação das conversas do vídeo, tá? É assim que você vai fazer a imersão no idioma, porque assim você vai pegar a escuta para você primeiro escutar inglês e você entender como é que fala inglês e depois reproduzir, certo? Esse material, o e-book Plano Intensivo Inglês 45 Dias, é um intensivo, como eu acabei de falar, né? Então, 45 dias dividido em 9 semanas. Vocês estão vendo aqui? De segunda a sexta-feira, 3 atividades por dia, isso dá um total de 135 atividades no total. Então, lá no link da bio, quem tiver interesse em realmente desbloquear a fala, quem se interessou, é só vocês clicarem aqui no meu link da bio, o segundo botão. Ó, o The King até perguntou, Teacher, quantos dias eu aprendo inglês básico? Quero fazer intercâmbio. Esses 45 dias, você utilizando esse cronograma, você consegue atingir ali o nível pré-intermediário. Então, em 45 dias, se você aplicar a técnica, se você seguir o cronograma certinho, ó, clicando aqui no link da bio, segundo botão, cronograma de estudos intensivo em inglês 45 dias. Continue to destination. Tá vendo? Por apenas R$17, olha só, por apenas R$17. Vou até mostrar pra vocês aqui, ó, na página de pagamento, que é isso mesmo. Eu ainda deixei vocês parcelarem 2 vezes, tá? Ainda tem a opção do parcelamento em 2 vezes, de R$ 8,95 no cartão. Tá muito, realmente, Lucas, tá muito acessível. Por apenas R$17, vocês vão ter acesso a esses 135 vídeos, que inclusive não é vídeo aleatório, tá? São vídeos que seguem ali uma progressão pensada ali no seu nível. Então, começando desde o nível iniciante até o nível pré-intermediário. Então, segue ali uma sequência lógica, tá? Não vai pegar ali vídeo aleatório. Tanto que, até ó, esse primeiro vídeo que eu peguei aqui pra vocês, do primeiro dia, olha só, what is your name? Qual o seu nome? Vocês então vão aprender frases para se apresentar. Se vocês utilizarem esse cronograma corretamente, ou seja, não pular os dias, fazer os 45 dias certinhos, estudar durante 1 hora por dia, repetindo várias e várias vezes as falas de cada vídeo em 45 dias, dá sim, gente. Dá pra vocês atingirem, como eu tô falando, né? Desbloquearem a fala de vocês, atingirem ali um nível A2, tá? Ó, o Valso tá comentando, eu vi um e-book assim por $185 e não tinha muita coisa. Esse preço de R$17, ele é um preço promocional apenas para essa primeira turma. Depois vai subir, não vai subir muito porque, né, o intuito dessas lives é também tornar o aprendizado do inglês acessível para vocês. Mas se você quiser, por esse preço de R$17, é apenas para essa turma. Então no final desses 45 dias, não vai mais estar por esse preço. Então se você quiser, é um preço único, não é uma mensalidade, tá? Você paga uma única vez e você tem acesso vitalício. Você consegue baixar esse material, tanto no seu computador quanto no seu celular e utilizar. É para você utilizar em 45 dias, né? Mas se você quiser depois refazer o material, fazer de novo, não tem problema. Você vai continuar tendo acesso a esse material, tá? Só para vocês entenderem o valor, a Valse, acho que é a Valse, né? Comentou aqui de um material de $185. Gente, só para vocês entenderem, todos os cursos famosos da internet, pensa aí num curso famoso que você conhece, todos eles estão utilizando essa metodologia do shadowing, que é o espelhamento. Se você ver qualquer propaganda prometendo para você, aprenda já inglês com séries, músicas, filmes, basicamente o curso ele vai ter, então, os vídeos para vocês assistirem dessas séries. E eles vão ensinar você, e você vai fazer o quê? Você vai então aplicar aqui a metodologia do shadowing. Você vai espelhar, você vai, junto do vídeo, junto dos falantes do vídeo, falar ao mesmo tempo que eles. Só que qual a diferença? Esses cursos famosos, inclusive um de promoção de Black Friday que teve semana, sei lá, retrasada ou no início do mês, olha só, gente, ele estava cobrando 12 parcelas de R$197, um total de R$2.364, aplicando a mesma técnica. E não só isso, utilizando assim,
a mesma coisa. O curso lá talvez não utilize exatamente os mesmos vídeos, mas é a mesma coisa. Vocês vão acessar essa plataforma desse curso e vai estar lá para vocês assistirem os vídeos das séries, das músicas, sendo que meu cronograma também contém. O meu cronograma ele contém também, nesse início, vai ter bastante vídeo inicial, né, iniciante para básico mesmo, que tá ali na internet de conversas de nativos mesmo, do dia a dia. Mas também tá inserido aqui no cronograma séries, tá? Trailers de vídeos, tá? Vocês vão ter acesso a isso aqui também. É uma forma descontraída e não só isso, é a forma correta. Essa é a forma correta de se aprender um idioma. Tanto que não é à toa que quando a gente nasce nessa terra, o nosso cérebro, nós bebês, é assim que a gente aprende. A gente utiliza essa metodologia do espelhamento. Escutamos bastante o idioma primeiramente e depois espelhamos. Todo mundo, todo bebê nessa terra que aprendeu a falar, aprendeu dessa forma. Então, se você aprendeu o primeiro idioma dessa forma, você vai aprender o segundo. E pensa comigo, um bebê, tem bebê que com 2 anos de idade já tá falando, né? Imagina, se um bebê com 2 anos de idade já aprende a falar o idioma dele e ele tá começando do absolutamente zero, tá? Ele não tem nenhum outro idioma pra comparar, ele vai muito mais devagar, porque ele tem que pegar primeiramente, até ele tem que desenvolver musculaturas da boca, né, da língua dele pra ele conseguir falar os sons. Imagina você adulto, que já sabe falar um idioma, que já tem ali um raciocínio lógico melhor do que o de um bebê, né? Imagina se você aplicar todos os dias essa técnica, como eu tô falando pra vocês, estudar, imersão de verdade, se dedicar. Imagina se vocês em 2 anos também não conseguem estar falando um idioma, um outro idioma. Não tô talvez falando a fluência, gente, é uma questão muito pessoal, né? Pessoas têm... Fluência é você atingir assim um nível de você conseguir falar sem problema nenhum, sabe? É realmente no automático, de uma forma bem fluida, de você conseguir falar de vários temas diferentes. Eu diria que a fluência é isso, né? Mas assim, avançado você consegue falar de um tema específico em inglês sem nenhum problema. Você já é inglês avançado. Você já é inglês avançado. Então assim, se você quiser atingir esse nível, eu não acho impossível. Inclusive eu já tenho o exemplo de um aluno meu, o Roberto, isso há 3 anos atrás. O Roberto, ele é um aluno que começou comigo depois de ele já ter aplicado essa técnica. Ele foi o primeiro aluno que eu realmente assim vi, nossa, essa técnica, não sei porque que os alunos já não aplicam antes, né? Ele ia ser transferido para a Europa, a empresa estava exigindo dele o inglês fluente, enfim, ou o inglês avançado para ele conseguir se comunicar lá, né? Ele começou, então, ele viu na internet essa técnica do shadowing. Os primeiros 2, 3 meses, ele só fez isso antes de ir para uma aula particular. Ele pegou, estudou bastante, fez ali a prática do shadowing. Depois ele conseguir essa base, ele foi atrás de mim. E aí eu, como professora particular dele, comecei a ter aula de conversação com ele e tudo mais. E aí eu conversando com ele um dia, eu falei, nossa, Roberto, há quanto tempo que você estuda inglês mesmo? E aí ele me falando, tipo, teacher, agora com você faz uns 5 meses. E eu fiquei tipo, gente, em 5 meses, mas você pegou do início, desde, assim, nível iniciante, do absolutamente zero. Gente, zero. Por quê? Porque ele tava se dedicando. Não só as aulas comigo, ele tinha ali 2 aulas por semana só, tá? Só que além das minhas aulas, ele continuou depois aplicando essa metodologia do shadowing. Todos os dias ele fazia no mínimo 1 hora por dia de imersão, repetindo, aplicando o shadowing. E ele, essa questão de idade, tá? Não vem com essa desculpa de idade. Ele já tava ali nos... Eu não sei exatamente a idade dele, eu nunca perguntei. Mas ele tinha ali entre os 35 anos, 40 anos, enfim, certo? A metodologia que eu acabei de falar pra vocês, a metodologia que utilizamos no nosso cronograma, shadowing, espelhamento, tá? Pessoal, tem o pessoal falando que não está conseguindo adquirir o curso. Rose, nossa, gente, eu tô tendo bastante essa... O que tá acontecendo? Mas eu sei, eu já vi que alguém comprou aqui hoje, então eu sei que tá funcionando. Se vocês não estão conseguindo finalizar a compra lá no link da bio, para você finalizar a compra, vocês vão aqui no link da bio, o segundo botão, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Inclusive, batemos nossa meta, vocês desbloquearam lá o nosso material gratuito, que não é esse.
Material gratuito é o das frases, tá, pessoal? Ó, cronograma de estudos intensivo em inglês 45 dias. Continue to destination, deixa eu colocar aqui. Ah, aqui, ó. Quero desbloquear minha fala em inglês. Continue to destination. É nessa página de pagamentos que vocês vão fazer a compra, tá? Ó, copiar código Pix, aqui tá aparecendo pra mim. Você tem que colocar aqui os seus dados para você receber o material, né? O seu e-mail, nome completo, celular, Pix. E aí você vai copiar o código Pix, tá? Se não estiver aparecendo para vocês, ou sei lá, o cartão de crédito eu não tenho como fazer por fora da plataforma. Mas o Pix eu consigo. Então, se vocês quiserem, se vocês não estiverem conseguindo completar com o Pix aqui nessa plataforma, vocês vão me chamar aqui, ó. Mensagem, o Pix vocês conseguem fazer diretamente comigo. E aí eu encaminho para vocês, no e-mail de vocês, o material para vocês baixarem, tá? Não tem problema nenhum. Se é dessa forma também. Eu também tive algumas pessoas ontem reclamando que não tava conseguindo finalizar. Mas eu não sei o que tá acontecendo, porque algumas pessoas conseguem. Tanto que eu já tive compras hoje. Algumas pessoas conseguem finalizar, outras não. Eu não sei exatamente o que tá acontecendo. Que nem a S. Santana falou, né? Eu vou ter que abrir, então, depois ali na plataforma vou ter que ver o que tá acontecendo. Mas, enfim, pessoal, o que eu tava falando antes? Então, ó, 45 dias. Já tive aluno me falando, quando eu comecei a anunciar, né? Já tive aluno me falando, ai, professora, eu não sei, ainda tô em dúvida, não sei se eu deveria adquirir o seu cronograma. Falei pro aluno, depois de eu ter falado, enfim, eu repeti todas as coisas que eu falei aqui pra vocês, pra ele, né? Ele ainda tava em dúvida. Eu falei, olha, não é por nada não. O cronograma tá por apenas R$17. Eu não sei você, mas eu pagaria R$17. Tá um preço tão acessível que eu pagaria, mesmo em dúvida, eu pagaria R$17 pra ver esse acontecimento de em 45 dias desbloquear minha fala. Porque a teacher, olha, tem a garantia da teacher, gente. Se em 45 dias vocês aproveitem, se dedicando pelo menos no mínimo 1 hora por dia, fazendo várias repetições até vocês chegarem ali no nível de estarem conseguindo repetir, espelhar a pronúncia, o ritmo, a entonação, assim, exatamente ou o mais próximo possível dos falantes do vídeo, e chegar no nível também de conseguir fazer isso sem estar lendo mais a transcrição, só através da escuta. Não tem como, gente. É garantia que em 45 dias vocês vão já estar com a fala desbloqueada. Vocês vão conseguir gravar um vídeo em inglês, falando só inglês, sem ter que ficar lendo as coisas, se apresentando, falando de coisas do dia a dia, só em inglês, sem ficar lendo nada. Se você aplicar a técnica do jeito que eu tô falando, mantendo a constância, não pulando os dias também, isso é importante. Do completo zero. Gente, pensa comigo, você bebê, você tinha algum conhecimento de algum outro idioma, você também começou do completo zero. Por isso que é tão difícil, eu tô tentando fazer vocês entenderem que vocês vão estar utilizando a mesma técnica que vocês utilizaram para aprender o seu primeiro idioma. Pensa comigo, gente, rapidão de novo. Você, bebê, conseguiu do absolutamente zero aprender a falar português com essa técnica, escutando e espelhando. Qual a dificuldade de você entender que essa técnica não é uma técnica que eu inventei? Gente, é uma técnica universal, é a técnica que você utilizou inconscientemente para você aprender seu primeiro idioma. Então, não precisa acreditar na minha palavra, acredite, você, assim, não é nem acreditar, gente, olha pra você. Você fala português por isso, gente. Eu fico assim, como assim o aluno ainda não entendeu? Que ele, exatamente, gente, não é nem confiar no processo, vocês já tiveram a comprovação através do português. Com qualquer idioma, gente, vocês aplicam essa técnica com qualquer idioma. O bebê de qualquer país, o bebê que nasceu na Rússia, aprendeu russo falando, repetindo os pais dele. Vocês entenderam que essa técnica não foi ninguém que inventou? Foi assim, a gente simplesmente observou como é que as crianças aprendiam, como os bebês estavam aprendendo, e nós falamos, olha, tá aqui, gente, você aprendeu dessa forma, agora você vai aplicar dessa forma. Eu não tenho que te convencer que tá certo.
Já deu certo, você já aprendeu o primeiro idioma dessa forma, você vai aprender um segundo. Entendeu, pessoal? Mas qual a diferença? Quando você é bebê, você tem ali os seus pais falando português com você toda hora. Agora, você que está aqui no Brasil, você não tem um pessoal falando inglês. Então, aonde que você vai buscar esse inglês? Porque você tem que, inclusive, pegar ali, né? Seguindo o seu nível. Para te ajudar, para facilitar a tua vida, não dá para você já pegar ali uma série de Grey's Anatomy para assistir que você não vai entender nada. Você tem que pegar vídeos que começam ali desde o nível iniciante, você aprender a se apresentar, você falar do seu dia a dia, você falar de eventos, enfim. Então, o cronograma, ele vai seguir essa sequência. Vocês vão ter 3 atividades diárias com vídeos. Todas as atividades são em vídeos, porque vocês vão ter que espelhar a fala desses vídeos. E esses vídeos, eles seguem uma sequência lógica. Então, o dia 1, você não vai começar com um vídeo aleatório lá, nível B1, B2 de inglês. Não, você vai começar com nível básico. Então, se você nunca falou inglês, você tem ali um nível avançado de leitura e escrita, mas você nunca falou inglês, você nunca praticou a fala, esse cronograma também é pra você, tá? Então, para de procrastinar, para de ficar achando que não vai dar certo, porque, gente, eu fiz entrar na cabeça de vocês que eu não tenho que te convencer que esse método ele dá certo. Ele dá certo. Não questione o método do cronograma. Que o método cronograma, não foi eu que inventei. É a técnica universal de se aprender o idioma, tá? Não foi eu que inventei, tá? Então você vai utilizar e você vai conseguir desbloquear essa fala. Agora é com você. Agora é você dar o passo. Se você em 45 dias, se você quer que dar certo, e como acho que foi a Vanessa que comentou, né? Por apenas, gente, 37 centavos por dia. Se você pegar, e assim, né? Vocês vão ter acesso vitalício, então não dá nem pra pôr preço nisso, né? Mas, ó, se você for considerar os 45 dias, gente, olha só, 17 dividido por 45, R$37 por dia. Eu quer dizer, 37 centavos, perdão. 37 centavos por dia, tá? Não é por nada, não. Mas eu acho que vale super a pena, né? Considerando que mensalidade de uma escola de inglês hoje em dia tá uns R$300 por mês. Esses cursos online estão cobrando ali, no mínimo, R$2.000, tá? O total do curso. Isso aqui tá cobrando 17, gente. Lembra, preço promocional, apenas isso, investindo no seu futuro. Tá? Porque você vai ter que utilizar inglês. Você acha que você não vai querer utilizar? Não vou precisar disso na minha profissão. Daqui a alguns anos você vai ter se arrependendo, porque você vai ver lá uma vaga muito legal para trabalhar remotamente para uma empresa americana. Uma vaga, assim, recepcionista, customer service ou na sua área, que paga bem. E aí, qual vai ser o único requisito? Não vai nem ter ali pedindo nenhum ensino superior. O único requisito vai ser inglês fluente. E aí você vai olhar pra trás e vai falar, nossa, a teacher Camila falou pra mim que eu ia querer saber falar inglês, que eu ia querer ter esse inglês fluente. Que arrependimento! Pois é, então pra você não se arrepender, pra você falar lá na frente, nossa, obrigada, teacher. Você, fez eu aprender inglês lá, desde aquela época, pra agora eu já ter o meu inglês pra aplicar pra essas vagas. Então, última vez, porque daí eu já vou sair aqui da live. Seguinte, se estiver dando erro, pessoal, vocês me chamam aqui, Se vocês não estiverem conseguindo completar o pagamento, vocês me mandam mensagem aqui, tá? Mas é pra estar completando. Então, vocês vão clicar aqui no link da bio. É pela plataforma da Hotmart, aquela com os cursos, enfim, né? Cronograma de estudos intensivo inglês 45 dias. Continue to destination. Vocês vão clicar em quero desbloquear minha fala agora. De novo, continue to destination. Pronto. R$17 ou, inclusive, dê a opção de parcelar em 2 vezes de R$8,95 no cartão, tá? Então, lembrando, vocês vão estar adquirindo o e-book, o cronograma com as 3 atividades diárias, que tem os links para vocês acessarem, acessar mais um aqui para vocês, ok? Esse aqui é outro. Esse aqui tem até um pre-listening exercise. Aí vocês vão ter aqui o áudio para escutar, tem até um quiz, esse daqui é um pouquinho diferente. Então, quem quer aprender inglês por um preço super acessível, gente, preço de 2 coxinhas. O que você gastou essa semana que foi inútil
que agora você vai pensar, nossa, é verdade, R$17, o investimento no meu futuro vale a pena, né? R$17, ok? Então vai lá no link da bio, clica aqui na minha foto, acessa já o perfil, segundo botão, tá? Adquira já e você vai receber, assim que é confirmado o pagamento, você já recebe acesso no seu e-mail, tá? A sua apostila Descomplica não está mais disponível? A apostila, aquela que tem 4 em 1, ainda está disponível, tá? Se você quiser, tá logo embaixo. A apostila, para quem quiser, também, além desse material, também tem apostilas, né? Enfim, tá aqui, ó, apostilas em inglês complicado, tá? O cronograma é esse, o cronograma de R$17 é esse, tá? O segundo botão, lá no link da bio. Se vocês não estiverem achando, aí vocês me mandam mensagem. Fala, teacher, tô interessada, não tô conseguindo finalizar. Ó, vou mostrar aqui pra vocês. Por onde que vocês vão me mandar mensagem? Aqui, ó. Mensagem, tá vendo? Me manda mensagem aqui e aí eu consigo te passar. Se for no Pix, você consegue fazer direto comigo. No cartão de crédito, infelizmente, não tem como. Aí, cartão de crédito, você tem que fazer direto lá na plataforma, tá? Pessoal, amanhã estaremos de volta. Nossa, perdão. Estaremos de volta às 19 horas para fazermos, então, revisão to e for, tá? Agora vamos pegar as duas preposições juntas, tá bom? Não tem idade. O cronograma ali, o e-book, é para todas as idades, tá? Você vai receber o acesso ao seu e-mail e aí você vai... Para vocês entenderem, o cronograma é um e-book que tem as atividades para vocês fazerem diariamente, tá? Não é curso gravado, ok? São as atividades que vocês vão estar recebendo ali, tá? Beijos e até amanhã. Mais tarde, então, ó, daqui a pouco já vou estar encaminhando para vocês do grupo lá do Zap os materiais das frases e o quiz de fixação de hoje, tá? Beijos e até amanhã. Bye, bye, everyone. See you.